Olá, boa noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos aí com mais uma live. Antes de tudo, eu vos salvo com a graça e a paz do nosso Deus, tá? A todos vocês aí que tem uma noite abençoada aí, um final de semana abençoado. Hoje é sexta-feira. Eu costumo fazer a live sempre na quinta-feira, mas eu avisei semana passada que eu estaria viajando e não teria como fazer a live, não teria como chegar a palavra de Deus através de mim, lógico, né? Até você aí, que o Espírito Santo nessa noite possa falar poderosamente comigo e com vocês que vão me assistir ou estarão me assistindo daqui a pouco, tá bom? Peço desde já que você compartilhe aí, chama o pessoal para estar assistindo também junto aí a live, para que ela venha ser abençoada conosco também, tá bom? Mas vamos ao que interessa, tá bom? Como vocês já estão vendo aqui, eu estou aqui no meu humilde barraco aqui, porque já cheguei já aí da viagem que eu estava fazendo aqui no Nordeste, tá? Mas mesmo lá você vê que eu fiz os vídeos, coloquei lá no YouTube, as lives eu estava fazendo em lugares diferentes, porque o propósito é levar a palavra de Deus. Eu fui chamado para levar a palavra de Deus, é isso que eu vou fazer enquanto o Senhor assim permitir. Abre comigo a tua Bíblia, vamos meditar lá no Evangelho segundo Mateus, né? Evangelho de Mateus ali, no capítulo de número 7, tá? De número 7, versículo de número 17 em diante. Eu quero falar acerca do versículo 17 em diante. Eu quero abençoar a tua vida através desse versículo. No versículo 17 vai estar falando o seguinte, palavra do Senhor Jesus. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má, maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má bons frutos. Toda árvore que não dá fruto, bom fruto, né, corta-se e lança-se no fogo. Mas eu quero frisar o 17, onde fala assim, toda a árvore boa produz bons frutos. Aí lá no 20, ele vai falar o seguinte, eu vou emendar uma coisa com a outra, para que você possa entender então aonde eu quero chegar. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Um pouco mais abaixo, ele vai dizer que todo aquele que curou no nome dele, que fez maravilhas no nome dele, herdará o reino de Deus. Né? Mas somente aquele que faz a vontade de Deus. Pois bem, ele vai falar acerca da árvore que dá fruto e a árvore que não dá fruto. Eu quero pegar esse versículo e colocar para a nossa vida e fazer com que nós venhamos entender qual a diferença de folha para frutos. O título dessa live é Folhas ou Frutos ou Folhas, ou vice-versa. O Senhor Jesus Cristo ele está falando o seguinte, olha pessoal, nós temos que dar fruto e não folhas. A nossa vida, no geral, ali no cotidiano, no dia a dia, nós temos dado muito mais folhas do que fruto. O que são folhas e o que são frutos? Vou explicar para você. Você vê que uma planta que ela dá muitas folhas, é uma planta que ela produz ali uma sombra que ela ajuda a combater o sol ali e dá uma impressão de bem-estar. Mas isso não são frutos, isso são folhas. O Senhor Jesus, ele curou, ele libertou. O Senhor Jesus expulsou demônios. Não são frutos, isso são folhas. Muitos são as pessoas que, pastores, obreiros, todos aqueles que fazem a obra de Deus, eu me refiro a que está ali no átrio, né, fazendo a obra, ajudando outras pessoas, curando, libertando, mas ele vai repreender um pouco mais abaixo, que muito naquele dia dirão que no nome dele fez isso e aquilo outro, mas o Senhor vai falar que não conhece aquela pessoa, porque isso são folhas e não fruto. O Senhor Jesus, ele dava tanto folha como fruto, porque ele era o próprio fruto, ele era a própria árvore. E o Senhor Jesus, todas aquelas pessoas que chegaram até o Senhor Jesus, fica até o final para você entender onde eu vou chegar, tá bom? De repente você pode não estar concordando a princípio, mas você vai entender. Todas aquelas pessoas que ela chegava até o Senhor Jesus curava, o Senhor Jesus libertava.
Mas milagres não traz salvação para a vida de ninguém. O que vai trazer salvação para a minha vida e para a tua vida não são folhas, e sim frutos. Mas, Edinaldo, peraí, qual que é a diferença de folhas para frutos? Eu vou explicar agora. Folhas, é como eu falei agora há pouco, ela causa a impressão de bem-estar. Por exemplo, vou usar eu como exemplo mesmo, né? As pessoas me veem andando, às vezes, com a minha esposa, ou qualquer outro casal, mas como eu usei amigo, então eu vou continuar comigo mesmo. E olha, puxa, que casal ali abençoado, que casal unido, né? Elas veem folha no meu casamento, mas elas não podem ver fruto, porque o que elas veem não testifica que eu tenha um casamento abençoado. O que elas veem em mim não testifica que eu tenha uma vida financeira abençoada. De repente, que tudo aquilo é folha e não fruto. E a nossa vida, nós temos que ter cuidado para não produzir tão somente folhas, mas sim, acima de tudo, fruto. Mas o que são frutos? Se você for lá no livro de Gálatas 3, vai estar falando acerca dos frutos do Espírito. Porque todo aquele que tem o Espírito de Deus, ele deve dar fruto, não só folhas. As pessoas também necessitam de folhas, necessitam dos milagres do Senhor Jesus, né? Sim, necessitam. A gente que, por exemplo, tem uma doença, necessita de uma cura. A gente que tem um demônio perturbando a nossa vida, afligindo a nossa vida, afrontando ali, nos humilhando, a gente necessita dessa libertação. Mas isso não são frutos, isso são folhas. Isso não tem o poder de salvar nem a mim e nem a você. Porque o que salva, o que é colocado na mesa, são frutos. Mas o que são frutos? Vamos então entender um pouco mais sobre frutos? Você está sozinho, você entende, você sabe que você é aquilo. Isso são os frutos. É isso que Deus conta. Deus não vai contar, meu amigo, minha amiga, meu irmãozinho, minha irmãzinha de fé, você que é obreiro, que é pastor. Deus não vai contar os milagres que você fez na vida das pessoas. Deus não vai contar, vai colocar na balança aquilo que você fez para o próximo em relação a milagres, a maravilhas, a coisas extraordinárias. Isso qualquer um que tem fé e usa o nome do Senhor Jesus pode fazer. Ainda que eu não tenha o Espírito Santo, um exemplo que eu vou dar aqui, bem grotesco, mas é uma realidade, através do nome do Senhor Jesus, sendo Ele o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, eu posso expulsar um demônio, eu posso fazer uma cura em alguém através do nome do Senhor Jesus. Mas isso não significa que são frutos meus, isso são folhas, que dá a impressão de bem-estar. O milagre dá a impressão de bem-estar, mas não tem o poder de salvar. Isso é tão provável que depois de um milagre feito, em muitas ocasiões, não vou nem falar do dia de hoje, tá? Mas em muitas ocasiões, na época do Senhor Jesus, onde Ele curou, onde Ele libertou, onde Ele pregou a palavra, você vai ver que todos os milagres que o Senhor Jesus Cristo fez, nem todos aqueles milagres que Ele fez com que a pessoa que recebeu o milagre, ela viesse a ser salva, porque ela queria tão somente o milagre. Ela não queria uma intimidade com o Senhor Jesus, bastava para ela o milagre. A saber, por exemplo, os leprosos. Quantos leprosos voltaram para agradecer ao Senhor e servi-lo? Pois bem, então, para que você venha entender, para que nós venhamos entender a diferença de folhas e frutos. Porque folhas, qualquer um, em nome do Senhor Jesus, pode oferecer ao outro. Você pode ser uma árvore cheia de folhas, mas não significa que você é uma árvore cheia de frutos. Você pode transmitir, você pode dar suas folhas, mas o fruto é seu, ele é particular. Dar fruto para alguém, de fato, de verdade, você tem que ter esse fruto. Ele tem que permanecer em você, como vai dizer a própria palavra de Deus. Mas o que são frutos? O Senhor Jesus, ele não era uma pessoa arrogante. O Senhor Jesus, ele não desprezava as pessoas. O Senhor Jesus sempre estava pronto para poder ajudar as pessoas em todos os sentidos. Não só dando às pessoas folha, mas mostrando o fruto, sendo ele o próprio fruto, sendo ele o primeiro dos frutos do Senhor Jesus. Ele tinha mansidão, ele tinha domínio próprio, ele tinha temperança, ele era uma pessoa benigna, não era maligno, ele era uma pessoa que tinha todos os frutos do Espírito. Isso são frutos. E para que eu tenha esses frutos, não é necessário eu mostrar para as pessoas que eu tenho fruto, porque as pessoas vão ver em mim. Os mais próximos vão ver em mim. Porque os que estão distantes de mim vão olhar as minhas folhas, que são os milagres que eu exercitei, ou que eu estou exercitando durante a minha carreira de obreiro, de pastor, seja lá qual seja
o cargo que eu esteja na igreja, seja um presbítero ou um diácono, isso não interessa. Isso são folhas. E as pessoas conseguem ver essa sombra maravilhosa, as pessoas conseguem ver em mim essa sombra, essa paz aparentemente que eu tenho ou que você tem. As pessoas veem isso. Isso são folhas e não fruto. O fruto você sabe que tem. Quando você está dentro da sua casa, sozinho, refletindo, conversando com Deus, você sabe, eu sei aonde eu erro, aonde você erra, aonde nós temos falhado. Isso são frutos. O Senhor sabe se eu sou benigno e não maligno. O Senhor sabe se eu tenho mansidão, se eu tenho temperança, domínio próprio, né? Ele sabe todas as coisas. Então, só isso vai testificar a minha salvação diante do Senhor Jesus. Ele vai falar que todo aquele que crê e for batizado tal será salvo. Mas tudo isso é para que eu venha ter fruto e esse fruto possa falar por mim. Eu tenho essa paz possa falar por mim. Eu tenho essa temperança e isso possa testificar por mim a minha salvação, a minha entrega ao Senhor Jesus Cristo. Muitos são aqueles que entregaram a vida para o Senhor Jesus Cristo e hoje estão no mundo fazendo tudo aquilo que não presta. Na verdade, ela teve folhas, mas não frutos. E aquelas folhas que ela produziu, levando milagre, levando ali a pessoa, até mesmo a palavra de Deus, chegou a salvar algumas pessoas, né? Porque ela foi dando milagre, foi dando folhas, tudo aquela árvore que ela se tornou, onde era uma árvore seca, quando conheceu o Senhor Jesus, então aquela árvore começou não a frutificar, mas primeiramente a dar folhas, porque nem isso ela tinha. Nem essa impressão de bem-estar ela tinha, as pessoas não davam crédito a ela, não davam credibilidade, conheciam a vida dela, sabia que era uma pessoa problemática, que não prestava, a saber, digo eu por mim mesmo, eu era uma pessoa imprestável e aparentemente aos meus próprios olhos não havia solução para mim, mas o Senhor Jesus, Ele conserta. Diz um ditado aí no mundo que pau que nasce torto morre torto. Eu vou reformular esse ditado dizendo o seguinte: pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré, ele conserta, ele deixa reto do jeito que ele quer deixar. Pessoas que, embora que ninguém nasce torto, né? Foi só um comentário que eu fiz aí, porque não tem como ninguém nascer torto aqui, tá? Foi só aí um ditado para corrigir esse ditado que as pessoas falam. O Senhor Jesus pode consertar a minha vida, a tua vida, ou de qualquer um que necessite de conserto, ou que queira um conserto, que queira mudar de vida. Para que então ela comece primeiramente a mostrar as suas folhas, a sua árvore mudar, ela começar a ser uma árvore que ela possa causar sombra, mas uma árvore sem fruto não tem por direito a vida eterna, porque as folhas não dão direito a isso, como eu expliquei agora há pouco. As folhas, elas são para remédio, as folhas são para ajudar as pessoas ali de alguma forma, mas o que vai fazer com que a pessoa chegue até mim ou até você, que leva a palavra de Deus, não são tão somente as folhas que você pode dar, mas é os seus frutos que vai levar ela até Deus, é o seu caráter. As pessoas vão ver o seu caráter. Ao longo do tempo, elas vão ver se você não tem vexame. Mesmo hoje, com a internet aqui, com as redes sociais, elas tem muitas notícias falsas, mas tem muita notícia também que é verdadeira. E isso vai acabar testificando, é uma questão do tempo para que a verdade ela venha aparecer, para que ela venha ser mostrada. Por mais que eu venha negar, por mais que eu venha me esconder, por mais que eu venha tentar mostrar que sou aquela árvore frutífera, tentando eu mostrar, sendo que eu só causo a impressão de bem-estar, só tenho sombra, só tenho folhas e não fruto, mas a verdade vai aparecer. Porém, ainda que eu venha ser caluniado, se em mim habita o fruto, que é o Espírito Santo da verdade, é questão de tempo, as pessoas verão que realmente eu sou a pessoa de Deus. Ainda que o mal venha sobre mim, ainda que eu pereça por conta disso, mas verão, assim como viram que o Senhor Jesus realmente era de Deus, como foi dito pelo soldado, que realmente ele era filho de Deus. O soldado reconheceu que realmente ele era filho de Deus. Porque aquele que dá fruto, ele não dá fruto só para essa vida, é para a vida eterna. Porque o principal fruto de um homem, é a entrega a Deus de fato, de verdade. E o que faz com que venha essa entrega mostrar é justamente o fruto em particular. Porque o fruto em particular ele pode salvar. Pode não, ele salva a mim e a você. As folhas não salvam. As folhas são só para poder causar aquela impressão, como eu falei, de bem-estar. O milagre não tem o poder de salvar a minha alma. As coisas que eu dou às pessoas em relação a milagres, a ajudar as pessoas, ajudar o meu próximo, ajudar o meu vizinho, porque às vezes está passando necessidade, isso não compra a salvação. Porém, isso deve ser feito. Não
pensando em comprar salvação, não pensando em ter algo de Deus, mas isso tem que ser natural daquele que serve a Deus. Mas sabendo ele que isso não tem o poder de salvar nem a mim e nem a você que está aí do outro lado. Isso é impossível que haja salvação pelos atos que nós viemos fazer nessa terra. A salvação é pelos frutos, porque os frutos vêm do próprio Deus. É Ele que dá para que nós venhamos então levar para aqueles que não têm. É isso que eu quero que muitas pessoas venham entender. Eu mesmo demorei a entender essas coisas. Eu achava que o fato de eu fazer um milagre, o fato de eu curar alguém, eu poderia estar salvo mediante a cura que eu realizei a alguém, mediante o favor que eu fiz a alguém. Isso não salva. Isso são folhas e não frutos. Os frutos é justamente aquilo que eu falei anteriormente. É dentro de um quarto, é a tua vida particular. Só você e a sua esposa sabem o tipo de casamento que você tem, por exemplo. As pessoas lá fora olham para você e veem você de mão dada na rua com tua esposa e veem folhas e não frutos. E dizem, nossa, que casamento abençoado. Não tem como julgar tal coisa. Só você e ela sabem. As pessoas não podem julgar que você tem uma empresa abençoada porque tem a impressão de grandeza. Isso são folhas e não fruto. Só você que é o dono sabe se ali há uma frutificação, que ali realmente há uma veracidade e não o engano. Mas trazendo para a vida espiritual, que é o meu foco aqui nesse vídeo, é falar da vida espiritual, é justamente isso. É que a salvação, ela vem mediante os frutos. Sabemos bem que é pela graça e não por obras. Mas quando você está salvo, dentro de você, você sabe que você tem o fruto do Espírito Santo. E que você, a bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio e essas coisas. E contra isso, e contra essas coisas não há lei. Porque isso vem de Deus, isso não vem do homem. Porém, as demais coisas, não tendo o poder de se salvar, muitas vezes pode te prejudicar também. Ajudar o próximo não significa que é tão somente levar um alimento, levar uma cura. Não, acima de tudo, ajudar as pessoas é levar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, uma vez plantada dentro de uma pessoa, dentro de alguém, essa palavra de Deus pode produzir lá na frente fruto, fazendo com que essa pessoa de fato e de verdade venha se entregar ao Senhor Jesus. Fazendo com que essa pessoa de fato e de verdade, ela venha ser salva mediante os seus frutos e não as suas obras. As folhas são obras, os frutos vêm do alto, vêm de Deus. E isso salva, isso fica para a vida eterna. A nossa preparação aqui nessa terra, para que venhamos ter uma vida com Cristo, você vê que a preparação ela é aqui e não no céu. E para que eu venha me preparar, eu tenho que ter frutos e não folhas. Aí está a diferença, porque que o Senhor Jesus vai falar que no 17, né? Assim toda árvore boa produz bons frutos e não só folhas. Ou seja, toda árvore boa, ela tem dentro dela o dom do arrependimento. Ela tem dentro dela o dom de perdoar o próximo. Ela tem dentro dela, quando eu falo dom, eu falo acerca não dos dons do Espírito, mas dos frutos, na verdade, né? Ela tem ali a mansidão dentro dela, ela sabe perdoar, ela sabe cuidar do próximo, ela tem de fato, de verdade, um coração segundo o coração de Deus, é um coração que justo, é um coração que ajuda. Porque às vezes você vê uma pessoa dentro de uma igreja, ou até fora de uma igreja, não sei, pessoa pode levar a cura até alguém, mas aquela pessoa é uma pessoa má, com ela mesma. Dentro do quarto ela sabe que ela não é aquilo que ela fala lá fora. Isso é engano, isso é hipocrisia, isso não salva. É por isso que os escribas ali e os fariseus estavam em perdição por conta dessas coisas. Mostravam ser uma coisa que não era interiormente. E isso prejudica a nós mesmos. Por isso que a sinceridade em um homem e uma mulher, ela tem que haver diante de Deus, para que então o Senhor possa perdoá-lo, para que ela possa começar a dar frutos e que esse fruto venha permanecer, trazendo a ela a salvação e não o engano. Então vamos nos preocupar, meu irmão, minha irmã, em levar para as pessoas não tão somente folhas, porque folhas não produzem salvação, e sim frutos, porque fruto produz salvação e salvação para a vida eterna. E é justamente isso foi o propósito que Deus tem chamado a mim e a você. Não para que nós venhamos dar só folhas para curar, para libertar, para ajudar as pessoas, mas acima de tudo fruto. Por isso que um pouco mais abaixo, como eu li lá no comecinho, que ele vai falar que nem todo aquele, né, que fala que no nome dele expulsou demônio, que curou pessoas, que fez isso e aquilo, ele vai falar que não conhece essa pessoa. Porque essa pessoa deu o quê?
folhas, mas não teve fruto para apresentar ao Senhor Jesus. E não são as folhas que vai fazer, repito isso, sei lá por quantas vezes eu já falei isso, e não são as folhas que vai fazer com que eu tenha direito à salvação, mas os meus frutos. É esse que vai me testificar a garantia da minha salvação diante de Deus. Porque esses frutos vêm através do batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, ela consegue, por exemplo, expulsar um demônio da vida de alguém. Ela consegue curar alguém, mesmo que ela não tenha o Espírito Santo. Porque ela faz isso em nome do Senhor Jesus. Se a pessoa tem o Espírito Santo, é diferente. Ela consegue fazê-lo? Sim, da mesma forma. Mas você vê onde mora o engano, facilmente. Aquele que tem o Espírito Santo, através daquela pessoa, leva a cura, leva a libertação. Libertação não, na verdade, em algumas igrejas, expulsar demônios. Isso não quer dizer que libertou a pessoa, quer dizer que expulsou o mal daquela pessoa. E a libertação, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pela pregação acontece a libertação. Porque quando a pessoa ouve a pregação, então ela toma a atitude de se entregar. Mas ela se entregou pela pregação, e não porque da vida dela saiu um demônio. E não porque ela foi curada de uma doença. A cura de uma doença não salva ninguém. Expulsar o demônio da vida de alguém não salva aquela pessoa. Mudar a vida financeira de alguém, isso não garante a salvação daquela pessoa. Mas o que é garantido, a salvação daquela pessoa, ou de mim mesmo, vou usar eu como exemplo, é justamente a entrega a Deus. E isso é mediante a palavra de Deus. Isso não é feito através de obras, mas é pela graça. Então, a salvação de um homem ou de uma mulher, a preparação de um homem ou de uma mulher aqui na terra para morar com Cristo, ela é pela graça e não por obras. E obras são milagres, e obras são cura, obras são maravilhas, mas isso não salva. Isso nos proporciona aqui na terra, de repente, uma vida de qualidade. Eu era aleijado, hoje não sou mais. Eu era cego, hoje não sou mais. Mas isso não testifica a minha comunhão com Deus, isso não vai testificar a minha garantia de salvação com Cristo. Porém, a minha entrega a Cristo, isso garante a minha salvação. Ainda que eu permaneça aleijado, ainda que eu permaneça cego, ainda que eu permaneça pobre, ainda que eu permaneça miserável aqui na terra. Mas se em mim habitar o Todo-Poderoso, é certo que o meu nome e o seu nome estará rolado no livro da vida do Cordeiro. Tá bom? Pessoal, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós já estamos com 22 minutos, estamos próximos de acabar a live. Mais uma vez peço desculpa porque eu não fiz a live ontem, mas eu expliquei quinta passada que não faria porque estaria viajando. Mas não se esqueça, tá? Só um recadinho, não confunda folhas e frutos. O Senhor Jesus, ele deu folha para as pessoas, porque ele era uma árvore que tinha folhas e que tinha e que tem e que terá frutos. Ele tinha as duas coisas. Porém, tem gente que só tem folhas e não tem frutos. Seja como o Senhor Jesus. Tenha folhas para dar para as pessoas, para dar cura, para dar o remédio que ela necessita, mas tenha fruto. Que a palavra de Deus, para levar aquela pessoa, para que a palavra possa penetrar dentro dela e começar então ali a dar fruto para que o reino de Deus ele venha crescer mais e mais. Porque hoje em dia está difícil ganhar uma alma para o Senhor Jesus. Porque as pessoas só querem folhas, elas não querem fruto. Porque a folha, ela me alimenta. Eu não preciso negar a mim mesmo para ter folhas. Porém, para que eu venha ter frutos, eu tenho que negar muitas coisas. Eu tenho que negar esse mundo, para que eu possa então ter o fruto que o Senhor Jesus promete àqueles que o buscam, àqueles que o servem. Porém, eu bem sei, repito, folha não salva, fruto sim, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, fiquem todos aí na paz do nosso Deus, que Deus possa abençoar grandemente, que tenha um final de semana abençoado. Domingo eu estarei aí com mais um vídeo lá no YouTube, no canal Falando com Deus. Na segunda também, se assim o Senhor permitir, estarei aqui, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e peço mais uma vez, compartilha, pessoal, não custa, compartilha aí, dá o seu joinha e manda para os seus amigos esse vídeo, essa live, porque é certo que ela vai ajudar alguma pessoa lá do outro lado, tá bom? Que Deus abençoe, pessoal, e até domingo, agora tá lá no YouTube, no canal Falando com Deus. Deus abençoe sua vida. E se você não é inscrito lá, se inscreve, aperta o sininho lá, né, das notificações, coloque em todas, e toda vez que eu fizer um vídeo no YouTube, ele vai chegar para você a notificação para que você venha assistir também, tá bom? Deus abençoe. Deixa aí seu comentário que vai ajudar bastante.